Oi pessoal, professor Christian novamente, voltando a falar de política no meu canal. E eu queria começar a falar de um tema que começa a ficar recorrente nos blogs de esquerda, que é o impeachment do Bolsonaro. Eu li hoje que a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, vai pedir o impeachment do ministro da Saúde, Pazuello, por ineficácia na administração em relação à questão do Covid. E a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, estuda o impeachment do presidente Bolsonaro por ineficácia em relação ao combate ao Covid. Por algumas vezes, né, o presidente Bolsonaro teve fortes oposições no Brasil e o Maia segurou a onda no sentido de não abrir o processo de impeachment na Câmara. O Maia segurou a onda do presidente Bolsonaro. Ele pode ter todas as críticas ao Maia, toda a oposição e divergência que eles tenham, mas existiu esse pacto de governabilidade entre o Bolsonaro e o Maia. A gente não tem a dúvida disso. Mas a questão agora é que a gente está caminhando para 200 mil mortos. Isso não é pouco, né? E apesar do Bolsonaro se defender, dizendo no Twitter dele hoje que tem aproximadamente 1% só das pessoas vacinadas nos países que começaram a vacinação, ele não aponta a data de começar essa vacinação para dar segurança para o povo brasileiro que tem parentes que estão adoecidos com Covid, com risco de serem internados, entubados, e tem parentes entubados, lutando pela vida nos hospitais. Né? O que a gente percebe é que as brincadeirinhas de aglomeração fizeram com que, por mais que. E o presidente tem muito essa coisa de ir e voltar, né? Ele fala, ele faz a brincadeirinha, depois ele quer falar sério, ele minimiza as questões do Covid, depois fala que tem um remédio que a ciência é comprovada e que está sendo eficaz. Ou seja, na verdade, se não são os eleitores fiéis dele, os ditos bolsonaristas que acreditam e aplaudem ele em tudo que ele faz, ninguém mais leva a sério o presidente. E tá chegando a hora da posse do Biden, né? Apesar de toda essa confusão em Washington e o perfil muito parecido do Bolsonaro com o do Trump, não é? De negacionista, antidemocrata, não é? De confusão, todas as questões, é, a posse do Biden vai pesar, porque o Bolsonaro ele colocou essa parceria com o Trump de uma forma muito excessiva. Como é que ele vai relacionar com o Biden? Ele vai se submeter ao Biden? Ele vai fazer oposição ao Biden? Porque a China, né, eles aparentemente, apesar de não cortar as relações diplomáticas, né, que seria um dano para o país, eles vivem falando mal da China, né? Dentro de uma questão ideológica dita comunista, de combate ao comunismo. Então, como vai ser isso? Eu estou colocando primeiro para a gente pensar. É hora do impeachment do Bolsonaro? Será que chegou a hora? Porque antes eu realmente achava que não era o momento. Porque a gente tem que respeitar os mandatos. Mas a gente está caminhando, né, por uma catástrofe gigantesca no nosso país e nós podemos ficar sem a vacina. Quer dizer, se isso acontecer, a nossa sociedade ainda vai ficar inerte à eleição dele, ainda submissa a ele. Eu entendo que tiveram vários processos, né? O STF teve que se colocar, a sociedade teve que se colocar, a Câmara teve que se colocar, né? Fazendo as suas oposições, porque o processo do golpe contra a Dilma, do Temer, de tudo que a gente passou, da prisão do Lula, né?
demorou para restabelecer alguma respeito, alguma estrutura fluida dessas instâncias democráticas. Demorou. No início, o Bolsonaro assume realmente com essa ideia de superpoderes e por pouco não dá um golpe. Aquela ideia de fechar o STF, ela de fato foi ventilada, ela foi discutida entre os militares, né? O fato é que não foi possível fazer isso, mas se pensou em fazer isso. Né? E também não inocentando o STF, porque o STF referendou os golpes no nosso país. Né? Não façamos de santo o STF. Se em determinado momento, depois do golpe, ele quis retomar a democracia, é outro caso. O que não o isenta de ter colocado o Lula sem provas na prisão, de ter enaltecido a farsa do Moro, de ter impeachmentado a Dilma sem até hoje julgar esse processo de fato da presidente, né? Então, assim, o que eu coloco nesse momento é essa questão da gente começar a observar. É o momento do impeachment do Bolsonaro ou a gente vai esperar até 2 anos? O que eu entendo é que a gente vai precisar perceber como que vão se dar essas questões do Covid. Se a questão do Covid, né, da pandemia, piorar e a vacina não chegar, eu entendo que a nossa sociedade precisa dizer que o Brasil é nosso. É engraçado falar o Brasil é nosso, mas se colocar como brasileiros independentes e democratas, e aí sim pedir o afastamento do presidente, mas com o compromisso do senhor vice de uma pauta democrática e em prol da saúde e da massificação das vacinas, né, de que todos os brasileiros possam ser vacinados sem qualquer risco das elites serem vacinadas antes, como já começa a se ventilar isso nesse país, não é? Então, essa questão, é o momento ou não é do impeachment do presidente Bolsonaro? Obrigado. A gente tem agora o PT fechando com o candidato Baleia Rossi, que é do PMDB, e que foi